Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a detalhar o princípio do apoio mútuo e vamos trabalhar especificamente as questões que dizem respeito aos benefícios que a prática do apoio mútuo traz para a gente. Lembrando que o apoio mútuo é o nono dos nossos 10 princípios, e seu enunciado diz que todos devemos dar e precisamos de receber apoio, independentemente do papel que a gente tiver, da posição que a gente ocupa. Isso vale para todos. O reconhecimento desse fato vem de longa data. Homero, que é um dos escritores mais antigos, né, da Grécia clássica, cujos textos estão preservados, viveu aí há quase 2.800 anos, escreveu que, pela confiança e ajuda mútua, grandes feitos são alcançados e grandes descobertas são feitas. Mostrando para a gente que grandes feitos e grandes descobertas são sempre mais fáceis, né? Quando a gente tem com quem se apoiar mutuamente. E aqui no Amor Consciente, né, nós fazemos isso, unindo forças com os demais que estão aqui, participando junto com a gente, com o objetivo de vencer dificuldades que a gente achava que sozinhos eram impossíveis de resolver. Esse processo envolve o que nós chamamos aqui de arte de ouvir, né? Na concepção do Goethe, escritor alemão do século XVIII, que reconheceu já naquela época, antes de existir a psicologia mesmo, é do século XIX, quase 200 anos depois, que falar é uma necessidade, mas que ouvir é uma arte. De fato, nós temos uma tendência a querer falar e não a querer ouvir. Como disse um poeta brasileiro contemporâneo, né? A arte da escutatória, inclusive, né? Ela não existe. Tem muitos cursos que ensinam a falar em público, fazer palestras, a dar aula, mas escutar a gente aprende no grupo de apoio mútuo. É absolutamente indispensável, né, que a gente passe mais tempo ouvindo do que falando. E quando a gente fala, aí sim, envolvendo já a psicologia, Carl Jung nos ensina que quando a gente confronta uma pessoa com sua própria sombra, é mostrar-lhe sua própria luz. Quando nós temos dificuldades, não importa de que ordem elas sejam, né? De fato nós temos alguma coisa dentro da gente que ele chama aí de sombra, né? Alguma dificuldade que nós temos que trabalhar, obviamente, mas que na maioria das vezes a gente não tem sequer consciência. Então, quando os outros membros do grupo de apoio nos mostram essa sombra, né, de fato estão apontando o caminho para a nossa luz, para a nossa iluminação, para a superação da dificuldade. É por isso que é tão importante, né, a gente escutar com atenção, para que a gente possa, de fato, entender qual é a dificuldade real do outro. É muito mais fácil a gente fazer isso com as outras pessoas do que com a gente mesmo, obviamente. E é por isso que é tão importante essa dinâmica dentro das nossas partilhas. Outro aspecto do apoio mútuo é que nenhum de nós sozinho é capaz de fazer isso. O Bert Hellinger nos ensina que é grande, né, somente aquele que se sente igual aos outros. Não é porque a gente tenha mais ou menos tempo de prática do apoio mútuo, né, que a gente tem o direito de se sentir
maior, superior, nada disso. Somos todos iguais. E ele explica, aquilo que nós compartilhamos com os outros, não importa quem seja, se é um recém-chegado, alguém que já está com a gente há muito tempo, é aquilo que temos de maior em nós. Né? O processo de compartilhar é mais importante do que as pessoas. Um alerta do Barack Obama nesse processo é para a gente se livrar dos bajuladores, né? Aquelas pessoas que vêm sempre elogiando a gente, jogando confete. Essas pessoas, infelizmente, não nos ajudam a superar as nossas dificuldades, porque elas vêm dizer que nós somos os melhores, aqueles que já se sobressaem. Então, o Obama diz que se você quer mesmo progredir, deve manter por perto pessoas que te avisem quando você erra. É por isso que no processo de partilha a gente incentiva, né, que esse tipo de aviso seja dado uns aos outros. Outra verdade antiga, né, é que esse processo também ajuda na nossa felicidade. O Confúcio já dizia na antiga China que a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Existem outras formas de felicidade, mas essa é, segundo Confúcio, a melhor. De fato, quando a gente ajuda na felicidade dos outros, né, eu costumo dizer, ganhamos pontos na contabilidade celestial, não nos custa nada, né? Trata-se só de se relacionar com as pessoas, não gera nenhum prejuízo para a gente. Essa mesma ideia também foi enunciada pelo Gandhi, que diz que o melhor modo de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Quando a gente enfrenta dificuldades e a gente tem dúvidas sobre quem nós somos, para onde queremos ir, etc. Participar do grupo de apoio mútuo, se perder servindo aos outros, é a forma mais simples de se encontrar a si próprio, porque visualizando as dificuldades dos outros, usando aquilo que os psicólogos chamam do espelho, a gente acaba indiretamente reconhecendo a gente mesmo e com isso então exercitando o nosso autoconhecimento. Ainda, né, essa questão de ligação com o poder superior, né, reforçada aqui com essa reflexão do escritor americano Bob Ingersoll, que diz que nós ascendemos ao elevar os outros. Quando a gente ajuda os outros, né, a gente também acaba, de alguma forma, subindo, se tornando melhores. Esse processo de apoio mútuo acaba se transformando numa amizade profunda e duradoura na maioria das vezes, né? E em relação a essa amizade, o Roberto Chiniachiki diz que os amigos são a nossa melhor referência em crises e a melhor fonte de oportunidades na expansão. Isto é, não importa o momento que a gente estiver passando dificuldade ou de bondade, diz ele, é sempre bom ter bons contatos, é essencial em momentos decisivos, não importa qual seja a característica deles. E o Leandro Carnal, filósofo brasileiro contemporâneo, nos alerta, né, que a gente deve tomar cuidado com pessoas que não são amigas, que ele chama de canalhas. Diz ele que a verdadeira e devastadora solidão é estar cercado de pessoas que não são amigas. Então, se você vive num ambiente ou em alguns ambientes onde você não tem amigos, né, o grupo de apoio certamente é
uma forma de fazer com que você possa conviver com mais amigos do que com canalhas. E nesse processo, a gente acaba se transformando, né? Tem gente que acredita que apoio mútuo é uma atividade social, que a atividade de apoio mútuo é um passeio, mas de fato é uma travessia. Nós terminamos num lugar e um funcionamento diferente do ponto em que nós iniciamos. E é por isso que a gente sempre convoca, né, a todos para que façam parte de um grupo de apoio, porque, obviamente, juntos conseguimos ser muito mais fortes do que sozinhos.